Boa noite a todos, que prazer estar aqui. Para quem estava com saudade de ver a dupla dinâmica aqui, ó, mata a saudade agora. Boa noite, gente. Boa Eu não noite. pensei que a gente fosse fazer uma live nós dois de novo, achei que aquela era a última. Pois é, né? Surpresos. Sônia, querida, boa Boa noite. noite. A Sônia mantendo ali firme e forte a pole position. A Sônia é nosso Ayrton Senna, né? Ela é a primeiraça a entrar sempre. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Guilherminho também, Sudeste com Nordeste conversando aqui. Acredito eu que o Sudeste está mais quente que o Nordeste. Nós estamos Eu acho que hoje derretendo. tá. Acho que hoje vocês estão passando mais calor do que eu tô passando. Hoje a coisa está feia. Ontem foi sensação térmica de 50 graus no Rio. Então, Hoje também a coisa está feia. é que Vânia, aqui mais venta um pouco. muito, né? Então é mais Seu tranquilo. filhote está aqui nos bastidores, Vânia. Boa noite, Vânia. Boa Boa noite, Beth também. noite. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Esse mês é um mês do Dia contra a Intolerância Religiosa, por isso eu e Guilherme achamos o título pertinente, né, ao momento, né, pertinente ao fato de termos a semana que vem, ou é no final da semana, eu nunca lembro o dia, eu acho que é dia 21. É isso Guilherminho, que eu falar, acho que é dia 21. Acho que é dia eu acho vinte e que é um. 21. Se for 21, é essa semana mesmo, né? Sexta-feira, Uhum. o dia contra a intolerância religiosa. Então, hoje nós escolhemos esse tema, o respeito à crença alheia. Antes de começarmos, vamos aos recados. Boa noite, Jaísa. Jaísa chegando. Que legal. Eita! Sentimos falta de você no estudo, Jaísa, no estudinho online. Vamos aos recados, então. Como vocês podem perceber, estamos ainda nesse formato. Guilherminha acaba de ver aqui para mim, confirmou, é dia 21 mesmo, dia contra a intolerância religiosa. Que bom, então a palestra vem a calhar, é a semana dela mesma, né? Que bom. Nós ainda estamos nesse formato, tivemos de fechar temporariamente as portas, porque essa semana mais frequentadores do Luzeiros testaram positivo para a Covid. Nós queríamos muito estar com vocês, porém, nós tivemos agora, com mais esses frequentadores que testaram positivo, nós estamos com um número grande de pessoas comprometidas com a Covid, com a Ômicron, né? Então, precisamos fechar as portas. Eu já estou bem, Mauro já está bem, Gesinete já está bem, Alexandre já está bem, Lívia já está bem, porém, outros agora estão manifestando. Alessandra está com Covid, Sônia está com Covid, né? Então, outros frequentadores, a gente não tem frequentador da palestra, a gente não sabe, mas médiums, infelizmente, tivemos essas baixas, né? Por isso fechamos as portas temporariamente como medida preventiva, mas isso vai só até fevereiro, tá? Em fevereiro estaremos de volta, se Deus quiser, com os mesmos critérios de sempre, estaremos de volta. É um alerta para nós que a pandemia não acabou. O estudo do Guilherme voltou, né, Guilherme? Você mesmo pode falar, por favor. Voltou toda quarta às 7h30 da noite. É um estudo aprofundado da doutrina espírita. É um estudo em que a gente analisa, no atual momento a gente está no livro 2, estamos analisando alguns aspectos do evangelho à luz do espiritismo. Então, pegando contexto histórico, cultural, sociocultural, né? E os significados por trás da cultura hebraica, né? Dentro do que é dito. Então é isso, é toda quarta-feira, 7h30, a gente faz pelo Skype, quem se interessar, só mandar mensagem, pode ser pelo WhatsApp ou pelo Facebook.
né? Ou pode até deixar o nome aqui, né, Guilherme, que depois você entra em contato, Pode ser também, se pode ser também. manifestar por aqui, né? Boa noite, Uhum. Giovana, seja bem-vinda. Seja bem-vindo todos Boa os que eu noite. não dei boa noite. Bom, eu acho que é só isso, né? O sistematizado volta em fevereiro também. Obrigada! Não deixa de passar aquele que rola embaixo, tá, Alexandre? Globo, né? Aproveita que É está a Globo aqui News da gente. Passa a nossa Globo News aí, rapaz. a Renata Vasconcelos e o William Bonner de Mentirinha. Nossa, tadinha de mim. Olha a Nadежda aqui, hein, Nadежda? Tudo Oi, bem? Nadege, tudo bem? Gente, então vamos lá, vamos conversar, Alessandra, nossa querida Nadежda, boa noite. Vamos conversar sobre intolerância religiosa. Vamos lá, Guilherme? Vamos Então, eu lá. vou compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês estejam vendo. Olha, tá palestrante Ana Denigris, porque eu aproveitei, eu esqueci de colocar aqui o Guilherme Tadeu também, tá, gente? Eu vou ficar Por muito favor. ofendido. Ele já está ofendido, olha que horror. Nossa, coitadinho. Então, vamos lá. A primeira coisa, Neidinha também entrou agora, que bonitinha, Neidinha, amiguinha. Boa noite. A primeira coisa que nós devemos entender é a diferença entre discriminação e preconceito. Porque discriminação já é o preconceito posto em ação. É a ação do preconceito. E preconceito é a noção pré-concebida, por isso que ele é pré-conceito, é aquilo que vem antes de um conceito real, é aquilo que você já pensa, você já tem, e você classifica uma situação, alguém, uma coisa, um fato, né? Mas a discriminação é a ação do preconceito. Alguma fala sobre isso, Guilherme? Eu posso passar. Não, é até interessante, eu fiquei aqui pensando, porque quando a gente tem um preconceito, né? A gente tem esse preconceito, no que é baseado esse conceito anterior a alguma coisa, né? Eu tenho um preconceito contra fulano, né? Mas de que forma ele é moldado, né? E são interrogações interessantes, né? Por que eu classifico ou julgo alguma coisa, alguém, uma sociedade, sem conhecê-la, né? E essa ânsia nossa de fazer isso, né? O que motiva isso? Isso é importante a gente pensar no nosso dia a dia, né? Bom, vamos ao próximo. A discriminação religiosa, ela vem com base na sua religião, quer dizer, você usa o seu espelho pessoal, aquilo que você considera como a sua verdade, né? Ou a sua crença, e isso te leva a uma perseguição, que é o extremismo da discriminação. Você discrimina quando você coloca o preconceito em ação, mas você, ao perseguir, você coloca ao limite a sua discriminação. Então, espancamento, tortura, como nós vimos nos Estados Unidos há pouco tempo, com aquele rapaz, né, levando à morte por enforcamento, todas são discriminações levadas ao extremo, à perseguição. Né? Continuando, vamos agora conversar sobre religião, intolerância e conflitos. Ao longo da história, nós podemos ver que é muito comum a intolerância com as diversidades. Aquilo que é diverso, aquilo que é diferente, causa intolerância. É aquela história que nós conhecemos desde pequenos de falar a ovelha negra, porque a ovelha negra se distingue do rebanho que pretensamente é branquinho. Não deixa de ser uma questão genética, de pelagem, né? De polialelia, como diria eu como bióloga, deixa de ser uma questão de polialelia para se tornar um incômodo, porque a pessoa é diferente. Eu que dou aula para adolescentes, sei muito bem o que é isso. Muitas vezes os adolescentes, eles forçam uma barra nas suas famílias para vestir uma determinada roupa, um determinado tênis, porque se eles forem diferentes, eles têm o ódio da galera.
né? Então, isso é a intolerância pela diversidade. E é claro que isso se estende a todo tipo de intolerância por diversidade, seja de sexo, de cor, né, de raça, de religião, de política, como nós estamos vendo atualmente, etc. Né? E muitos dos conflitos e guerras são causados por intolerância, né? Por intolerância. Guilherme, alguma palavra? Assim, acho que é só acrescentar, porque foi o que você comentou, né? Aquilo que é diverso, aquilo que é diferente, é que foge de um padrão, né? Mas quem estabeleceu esse padrão? Quem disse o que é normal, né? E aí isso nos faz refletir sobre a nossa consideração do que é normal, né? E a aceitação pela diferença é a compreensão de que todo mundo é livre para ter a crença, a escolha que quiser ter de roupa, em termos da sexualidade, enfim, né? E esse é o problema, porque a gente quer seguir um padrão que ou nos foi imposto ou a gente construiu. E as pessoas não são padronizadas, né? Bom, vamos dar sequência. Seguindo, então, temos trata-se de um problema extremamente complexo, por quê? As motivações podem não ser exclusivamente religiosas, mas elas podem se somar a razões de ordem econômica, social, política, cultural, variáveis. A Nadejda está comentando aqui uma coisa muito interessante. Por que normal? Porque vai de encontro às minhas expectativas? Exatamente, nós temos o hábito de achar que o normal é aquilo que vai de encontro ao que eu penso, e aquilo que é diferente do que eu penso não é normal. Nós temos na história do mundo conflitos entre judeus e cristãos desde sempre, entre judeus e islâmicos, entre cristãos e islâmicos, pela Inquisição contra os hereges, guerras entre católicos e protestantes, imposição do cristianismo ou catolicismo, brigas entre católicos e protestantes até hoje na Irlanda, né, que acontecem até hoje, a briga entre judeus e islâmicos, que é eterna, entre, por exemplo, agora ali ai, meu Deus, fugiu o nome, os povos palestinos, entre palestinos e judeus, né? E uma grande série de conflitos, ou então conflitos entre o mundo árabe, né, e o resto dos hereges mundiais, etc., e por aí vai, né? Ou então conflitos sociais, como é o caso da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, por exemplo, que são conflitos de ordem econômica e social, não tem nada a ver com religião. E é um conflito horrível, né? E não tem nada a ver com religião, absolutamente. Bom, gente, alguma coisa, Guilherme? Posso continuar? Pode continuar. Muito bem. Diante da intolerância religiosa, dizia Voltaire, é verdade que esses horrores absurdos não mancham todos os dias a face da terra, mas foram frequentes e com eles facilmente se faria um volume bem mais grosso do que os evangelhos que os reprovam, né? Realmente, nossa, a história da humanidade é pautada por essas idiosincrasias, né? Essas brigas. E nós vemos até hoje a guerra religiosa, né? Por exemplo, eu trabalho em escola pública, eu tenho de fazer o possível para não comentar. Quando algum aluno descobre, é inevitável. Mas eu não posso comentar que eu sou espírita, porque a maioria dos meus alunos pequenos são evangélicos. E se eu falar que eu sou espírita, é um furdunço. Então, eu estou negando a minha fé? Não, eu não estou negando a minha fé. Eu estou apenas em respeito pelo bem do convívio social. Eu não posso falar. Eu não posso comentar. É muito complicado se eu comentar. Vocês não têm noção. Quando algum aluno é espírita, isso é muito curioso, eles vêm no meu ouvido cochichar. Eu vi que você é espírita, professora. No seu Facebook eu também sou, mas não fala para ninguém, por favor. Por quê?
porque eles sofreriam preconceito. Olha que tristeza. Eles sofreriam não só preconceito, mas discriminação e perseguição, né? Discriminação e perseguição. Olha, o bullying é um dos maiores exemplos de intolerância, intolerância com o outro que é diferente, né? Eu estava vendo, para falar uma coisa bem atual, eu não assisto Big Brother, pelo amor de Deus, tá, gente? Não, eu não sou uma que segue Big Brother. Mas eu não tenho como não ver nas redes sociais. Aí tem um menino de Volta Redonda no Big Brother. Já cancelaram o pobre coitado só porque ele não falou que ele era de Volta Redonda, ele falou que ele era do interior. Então, não, vamos tirá-lo, vamos cancelá-lo, né? Só porque ele não falou ali, mas já pareceu que ele é de Volta Redonda e um monte de tarja, qual o problema? Então, essa intolerância, ela está chegando ao ápice. Como diria um escritor, né, o Toffler, que falava das ondas, né? Nós estamos vindo por uma onda de moralidade, preconceito e intolerância que vai ainda tirar muito sangue de muita gente. É triste o que está acontecendo com a humanidade. Eu estou vendo que o Guilherme Cruz está aqui presente, que coisa mais linda. Guilherminho, eu te amo, tá? Ó, Guilherminho, saudade de você. Ô Guilherme, falou, saudades suas. Ele falou, isso porque o espiritismo é cristão. Pior quando não é cristão, né? Olha só, a gente já sofre. Mas, Guilherme, eles não acham que a gente é cristão, tá? Não, pois é. Eles não acham que a gente é cristão. Eles falam assim, você acredita em Jesus? É tão estranho para eles falar que a gente fala em Jesus, né? É muito estranho. Bom, boa noite, Elisa. Desculpe aqui, não te dei boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, eu acho Elisa. Que os nossos colocadores aqui de tarjinha esqueceram, eles esqueceram. A Nadежda colocou mais uma coisa muito interessante aqui, vamos ver. Já foi bem mais frequente e forte. Atualmente, vejo que ao falarmos somos espíritas, as reações têm sido mais brandas. Nadежda, aqui no estado do Rio, porque lá no estado de São Paulo ainda é muito forte. Mas é muito forte, né? Alguns evangélicos também, eu tenho um grande prazer até em conversar e até fazer live, mas também não são todos. Depende da... Eu ia falar facção, que horror. Depende do tipo de evangélico, né? Depende muito. Bom, a intolerância se expressa em pequenos conflitos cotidianos, quando se desqualifica pessoas por não pensarem religiosamente do mesmo modo de quem as desqualifica, ou quando se destrói templos e símbolos de religiões que se consideram adversárias, ainda quando alguém arroga para a sua crença o estatuto de religião e classifica a crença alheia como seita. Isso falam muito para mim. O espiritismo não é religião, é seita. Eu ouço muito, né? Ou então, eu acho que foi até o Guilherme que me mostrou, o Guilherme Cruz, eu não sei, há pouco tempo, acho que há dias atrás, uma moça quis registrar o seu filho com o nome de Lúcifer. E fizeram um furdunço com ela. Só porque ela quis classificar, quis dar o nome de Lúcifer. Qual o problema? Ela pode dar o nome que ela quiser. Né? Foi você, né, Guilherme? Foi o Guilherme que me da mostrou. Palavra, Qual Lúcifer é ser de luz, né? Não tem problema. Pelo contrário, ela quis é a luz da manhã, que não me falha a memória. É o nome bíblico, é a luz da manhã, o anjo de luz da manhã. Luz alguma coisa assim. Né? Mas qual o problema de dar o nome? Dá o nome que quiser. Ora, se não tem problema. Gente, eu tenho cada nome lá na escola. A Alessandra, por exemplo, já teve um Potágoras. Eu tenho cada nome que vocês cairiam para trás. Eu acho que eles pegam o abecedário já. É isso mesmo, Guilherme, obrigada. Portador da luz. Portador da luz. Então, olha que coisa linda. É lindo, pois é. Então, por que o preconceito? Agora, vocês querem ver uma coisa ridícula?
quando alguém do candomblé fala que é espírita. Os espíritas sobem no tamanco e falam, espírita somos nós, que quem inventou o nome foi Kardec. Então, gente, a gente não poderia usar a nossa norma culta, porque quem inventou não fomos nós. A norma culta, a língua portuguesa, não fui eu que inventei e eu não posso usar. Quer dizer, se os outros irmãos que são reencarnacionistas querem usar o nome espiritismo, eles não podem usar, porque tem dono o nome. Isso é intolerância também. É o pior tipo de intolerância. Não existe o racismo reverso? Não, o racismo estrutural, isso é intolerância estrutural. Falar que não, o povo da Umbanda do Candomblé não pode usar. Gente, caso vocês não saibam, a Umbanda surgiu do movimento espírita, tá? A Umbanda não é um movimento que veio da África, o Candomblé sim. A Umbanda surgiu no movimento espírita. Então, por que o preconceito? Eu não entendo o porquê do preconceito. Ó, eu já sei que eu vou sofrer preconceito por estar falando isso, porque, infelizmente, o preconceito é muito grande, né, com relação. Eu gostei esse texto quando fala desses pequenos hábitos, né, que fala dessa intolerância que ela acontece nos pequenos conflitos cotidianos. Acho que é aí que é o pior, né? Porque você está reforçando, você está em atitudes diárias que reforçam isso. É pior do que uma atitude meramente grande, porque algo grande choca, né? Mas aquilo que é diário fica aquilo que se torna normal, que se torna comum. E se você deixa que a intolerância se torne comum no nosso dia, é aí que ela fique. Aí que ela fica. Exato. E aí, quando as próximas gerações que se aproximam, que vêm, né, cria aquela ideia do paradigma, né, que a pessoa fala, ah, mas é assim mesmo. O pessoal, não é assim mesmo, né? Não são coisas que a gente tem que acatar, a gente tem que dizer, não, né? A pessoa pensa assim, não, né? Nós temos que ser intolerantes com a intolerância, né? Isso é muito importante. A gente pode ser tolerante com a intolerância, a gente tem que ser intolerante com a intolerância, né? Por quê? Porque ela é praticada, principalmente aí, olha o exemplo que a Ana está passando. Exato, porque é olha. aceitada dia a dia. Esses são exemplos cotidianos. Eu coloquei esse, né? A destruição de terreiros de Umbanda. Olha, mais um aqui. Jovem destrói a imagem de santos, né? Quebra a imagem do Santíssimo Sacramento, lá em Sacramento, em Minas Gerais. Quem te dá o direito de invadir a invasão de domicílio alheio, de espaço alheio, dano à propriedade alheia em nome do que você acredita? Isso é um absurdo, né? Vamos dar continuidade, vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos. Nos atributos da divindade, o Livro dos Espíritos fala, a questão 24, a inteligência é um atributo do espírito e não um sinônimo dele. Olha que lindo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Olha, gente, o partido tá lá, tá? Não fui eu que coloquei, não, tá? E aí, qual é a resposta? Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Quem fala isso é São Luís, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 20. E nós continuamos ainda, olha, o verdadeiro cristão, continua ele, vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre quem for. Gente, uma vez, eu sei que vocês sabem, aqueles que já frequentaram Luzeiros fisicamente, que tem um quadro que eu fiz de propósito, porque a nossa casa é intolerante com a intolerância, como diz Guilherme. Guilherme, no momento, mamãe e filhinho, cumprimentando Conceição, que acabou de entrar, né? Está no outro cômodo da casa. Então.
eu fiz um quadro com representantes de 9 crenças, né? E uma menina no meio, né? Uma vez eu ouvi assim, eu ouço muito bem, eu sou míope só já, tá, gente? Mas eu ouço bem, eu ouço bem. Aí eu ouvi assim uma pessoa falando assim, esse quadro, a pessoa era nova no centro, ela não sabia que o quadro tinha sido pintado por mim. Esse quadro é lindo, mas tinha de colocar essa preta velha aqui, que coisa feia. Isso é um centro espírita. E esse índio, por que tem que colocar aqui? Né? Então, olha, isso é preconceito. Isso é preconceito. Guilherme quer comentar alguma coisa sobre o evangelho ou eu posso passar para outra questão? Não, eu quero só comentar uma coisa, até em cima do que você comentou. Você vê que esse preconceito ele é tão estrutural na nossa linguagem, né? Na mesma forma da gente falar, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, fulano é um bandista, mas é gente boa. Ué, por quê? Ser um bandista é ser do mal? Né? Fulano é candomblessista, mas ele é amigável. Ué, por quê? Ele não pode ser? Né? Fulano é evangélico, mas é assim. Sabe? E é isso que quando a gente, no próprio falar, no próprio pensar, esse preconceito ele vai se arraigando na gente. A gente não pode deixar isso acontecer. Né? É uma luta constante para a gente perceber que ele se torna estrutural. Né? E isso é muito perigoso. Vamos dando continuidade. Questão 839 do Livro dos Espíritos. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? Olha, Kardec é super direto nessa questão. E a resposta é falta de caridade e ofende a liberdade de pensamento. Gente, então, nós, os espíritas, não podemos ter preconceito de hipótese alguma, porque nós temos Kardec, nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a base de nossa crença desclassificando esse tipo de comportamento entre nós, né? Sim, olha, o que a Nadejda falou aqui é vital, eu tenho que colocar. Olha, eu sou espírita kardecista. Tipo assim, olha, eu sou espírita, mas eu não sou da Umbanda, não, tá? Eu não sou do Candomblé, não, tá? Então, isso é intolerância. Isso é preconceito e é intolerância. Muito feio. Muito bem, muito obrigada, Nadejda. Eu estou quase mandando um link para ela entrar aqui e ficar de 3. Que aí já falo, né? Manda o link, ela entra aqui de 3. O exemplo foi a proibição do chador na França. Gente, é parte da fé da pessoa. A pessoa tem o direito de ir de chador, né? De ir de burca. Ela tem o direito, é a fé dela. Qual o problema? Uma pessoa que deita para o santo no candomblé, ela tem o direito de andar de branco com a cabeça coberta, ela tem o direito de raspar a cabeça, é parte da fé dela. Eu, quando minha mãe era viva, né? Minha mãe faleceu esse ano, desencarnou esse ano que passou. Eu tinha de ter maior paciência e era uma questão de tolerância, por quê? Era uma época, na época que minha mãe era adventista, ela não fazia nada no sábado. E a minha irmã, que é mórmon, não faz no domingo. Então, se elas me visitassem no fim de semana, eu estava amarrada, porque no sábado minha mãe não poderia cozinhar nem fazer nada comigo, ela não podia fazer nada. E no domingo é a minha irmã, então, mas era o credo delas. Eu não posso contestar, gente. Quando eu visito a minha irmã não toma café, porque ela é mórmon. Então eu falo, eu te ofendo se eu levar o meu nesse café? Não, de jeito nenhum. Então eu vou levar, porque eu não fico sem café. Mas eu tomo o meu nesse café na casa dela, não tem problema nenhum. Ela não toma, ela não faz, mas eu não vivo sem café, infelizmente, né? Boa noite, Lucília. Com relação a essa proibição do chador, depois eu vou passar um videozinho para vocês ao final, eu vou passar um videozinho. Vamos continuar. Questão 840 do Livro dos Espíritos.
Será atentar contra a liberdade de consciência e impor restrições às crenças que provocam problemas à sociedade? Olha a resposta do Espírito da Verdade. Podem-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Ninguém pode acessar e questionar e impor restrições à crença de alguém. De jeito nenhum. É por isso que hoje a nossa palestra se chama O Respeito à Crença Alheia. Você pode ter, por exemplo, o meu filho Guilherme, ele fala que ele é pastafaranista. Ele acredita no batatismo, no pastafaranismo, mas ele fala para brincar, e tem uma galera grande que faz gozação com isso, põe escorredor de macarrão na cabeça. Você pode ser da religião que você quiser, do batatismo, do crudivorismo, você pode... Hoje em dia há tantos veganos, os veganos se comportam como se fosse um sistema de crenças, porque é uma questão de princípio para o vegano, né? Não utilizar nada de origem animal, ou não utilizar produto que foi testado em animal, etc. É uma questão de princípio. Ninguém tem o direito de criticar um vegano, né? Pelas suas escolhas, muito pelo contrário. Não, você não tem o direito de criticar, por exemplo, e eu vi uma crítica intensa, porque as pessoas andam muito intolerantes. Você não tem o direito de criticar quem fala da segunda sem carne. Antes todo o planeta fizesse uma segunda sem carne, o planeta agradeceria, né? Eu estou vendo aqui, ó, acabou de entrar um veterinário, amigão do meu irmão, o Aloísio. Boa noite, Aloísio. Que prazer ter você aqui. Boa noite. Prazer. Lucília também entrou. Boa noite, Lucília. Boa noite, Lucília. Inclusive, Ana, também o respeito à falta de crença, né? Que tem pessoas que, por exemplo, os ateus, né? Os agnósticos. Isso também é respeitar a crença, né? Sim. Tem a crença tem a escolha de não escolher nada, né? De não crer em nada. E tá tudo bem também, né? E eu já vi a intolerância também nesse sentido, né? Das pessoas desrespeitarem essa crença de não crer, né? Então, isso é muito perigoso dentro da nossa sociedade, porque a gente tem que compreender que não é a régua que eu vejo o mundo que move o mundo. Não é ela. Exatamente. Né? Exatamente. Não é a minha régua diferente, a sua é outra. E aí é que está essa de entender que viver é coletivo. Se é coletivo, eu respeito o meu espaço e respeito dele, né? Isso é importante. E a gente tem deixado isso passar, né? Olha, um grande exemplo com relação a isso foi o pastor Jim Jones. Só quem é da minha idade lembra quem foi o Jim Jones. O Guilherminho não lembra, que ele é uma criancinha, ele não lembra. Foi em 18 de novembro essa história, de 1978. Mas não estava encarnado, não. Você não era nem um espermatozoide ainda, tá? Você não lembra. Não, tô falando que eu conheço a história, mas eu não estava encarnado. Ele criou uma seita, levou para a Guiana, né, em Jonestown, olha só, botou o nome da cidade, nome dele, Jonestown. A comunidade de Jonestown. Eram 1.000 pessoas, e quando ele foi denunciado, inclusive ele matou um congressista. Ele chegou a matar um congressista quando ele foi lá apurar a denúncia, né? Mas quando isso se tornou um escândalo e ele viu que era inevitável, ele deu suco de uva com cianureto para todo mundo. Então foram 918 mortes, né? Por envenenamento. Isso aqui é algo a ser restrito porque causa problema à sociedade. Então, é o que fala Kardec, reprimem-se os atos. Ele não tinha o direito de tirar a vida de ninguém. Agora, se ele quer acreditar que a humanidade vai embora no rabo de um cometa, como tinha aquela crença do Blue Moon, né? Daquele sacerdote japonês, vocês também nem devem lembrar. Gente, tá vendo? Guilherminho, tu é muito novo, tá? Esses malucos vieram todos antes de você. Todos. Ó, na Désda lembra, né?
Então, os atos que vão contra a sociedade devem ser reprimidos, mas jamais a crença. Reprimir os atos exteriores de uma crença, diz Kardec em uma nota, né, nessa questão 840, quando ela ocasiona um prejuízo qualquer aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque a repressão não impede a pessoa de manter a crença. É atentar contra o ato que prejudique a humanidade, e aí é diferente. Olha, aqui está a Beth falando, né? A Aline está falando, olha que interessante, sacrifício de animais é bem polêmico, sim, muito polêmico, muito polêmico. Sacrificar animais por uma crença é muito polêmico, né? E a Conceição está falando, o respeito é que deveria ser um dos princípios para mover o mundo. Sim, respeito por tudo, né, Conceição? Respeito pela vida. Respeito pela vida. Olha, eu adorava comer churrasco, adorava. Até um dia que eu não tolerei mais, eu me achei hipócrita de ensinar uma coisa e não fazer. E quando eu vi o olhar da vaca no vídeo que eu passava para os meus alunos, quando eu vi o olhar da vaca naquele corredor do matadouro, eu falei, eu sou muito hipócrita, eu não posso nunca mais colocar um animal desse na minha boca. E foi aí que eu parei de comer. Há muitos anos atrás, graças a Deus, mas eu me arrependo de todo o tempo que animais foram sacrificados por mim. Eu me arrependo disso, totalmente, né? Bom, continuando. Questão 841. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem doutrinas nocivas e pode-se, sem prejudicar essa liberdade, procurar trazer de volta ao caminho da verdade aqueles que se perderam ao admitir falsos princípios? Olha, a pergunta de Kardec é bem complexa e capciosa, né? Você deixa, então, ele disseminar essas doutrinas complicadas? Você deixa ou você procura trazer a verdade, né? E aí vem a resposta. Certamente que sim, até se deve. Mas ensinai a exemplo de Jesus pela doçura e persuasão, e não pela força, que seria pior do que a crença daquele a quem se quer convencer, né? Seria o que fizeram na Inquisição, né, gente? Olha, ele tem que assumir que ele é um herege. Assumiu, então mata ele rápido. Era assim. Era assim que Torquemada fazia. Mata ele rápido, antes que ele se arrependa de ter se arrependido. E aí matava rapidinho, né? Agora, quantas vezes eu tentei convencer a minha mãe que o pastor estava tirando todo o dinheiro da aposentadoria dela, né? E é muito complicado isso. Eu não queria que ela deixasse a crença dela. Eu nunca tentei convencer minha mãe a aceitar o que eu acreditava de jeito nenhum, porque eu não era trouxa de fazer isso. Mas sim de que o pastor dela estava tirando o dinheiro dela. E isso eu fiz com toda... Faria novamente. Não adiantou muito, mas eu faria quantas vezes fosse necessário, né? Mas com calma, com doçura. Mãe, pelo amor de Deus, olha só, você está dando todo o seu dinheiro por um saquinho de sabão em pó que custa R$200, que com esse sabão vai lavar sua casa e não vai pegar Covid, mãe, né? Então, é triste. Guilherminho, tem algum comentário? Quando a gente ouve, né, essa resposta dos espíritos para Kardec, você até pensa assim, poxa, parece até que é contra-intuitivo, né? Como é que você faz o bem deixando o mal se propagar, né? Você pensa assim, você pode pensar assim, né? Como isso, né? E aí é muito interessante que a gente analisa que quando você força um caminho a alguém, a pessoa não caminha de bom grado, porque ela não entende o porquê daquele caminho, né? Quando a pessoa opta por si própria, é porque ela faz o próprio caminho.
E aí é muito interessante quando fala ensinar e é exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão. Não é persuasão que vai ficar lá no ouvidinho, mas pelo exemplo, né, de fato. Porque aí você mostra para a pessoa, olha, ela vai seguir aquele caminho. A gente sabe que muitas vezes a melhor maneira de você mostrar para alguém que ela está no caminho errado é deixar que ela trilhe aquele caminho, deixar que ela se machuque. Sim, sim, por pior que isso possa parecer. De fato é. E aí, você trilhando o seu caminho, ela vai perceber na lama e vai olhar para você e vai falar, eu trilhei o caminho errado. E é isso, porque a gente trilhou esse caminho. A gente já trilhou caminhos equivocados, né? Então, isso é muito interessante porque a pessoa que também trilha um caminho de raiva, o que, que ela esconde? O que, que ela está omitindo? Né? Que tipo de... Essa doutrina que ela propaga, que está prejudicando, o que, que ela esconde dela? Né? De que forma isso se reflete? E aí entra umas questões muito interessantes da gente observar que ideias são a prova de bala, tudo bem. Mas humanos são sempre a prova de toques. E aí a maneira como você toca aquela pessoa, como você deixa aquilo ali acontecer. Às vezes demora muito mais tempo. Às vezes é mais rápido. E aí vai no tempo. Às vezes demora mais de uma vida. Sim. Não queiram ser imediatistas. Isso. Não adianta. Exatamente. Às vezes a pessoa vai aprender e para isso nós temos a justiça divina das múltiplas encarnações. Às vezes demora mais de uma vida. Isso. E o nosso trabalho, Ana, é semear. Muitas vezes não é colher. Seu trabalho não é colher. Às vezes é só semear. Você só tem que plantar a semente. Olha a parábola do semeador, né? Exatamente. Saiu o semeador a semear a semente. Isso. Ele não saiu para colher. Ele saiu para semear. Exatamente. Questão 842. Todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade. Como se pode reconhecer a que tem o direito de se posicionar assim? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas? Olha a resposta, ó. Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas? Ou seja, pela prática da lei de amor e de caridade em sua maior pureza e sua aplicação mais abrangente. Então, meus amigos, se uma pessoa se diz ateu, ateu, e é um homem de bem, o ateísmo é muito melhor do que muita religião. Tá? Então, é isso que Allan Kardec quis dizer. Aquilo que te torna um homem de bem. Oi? Não, desculpa. Eu lembrei daquela história do Buda, né? Que perguntam para ele, Deus existe? Aí ele fala, não. Aí vem o próximo, Deus existe? Aí ele fala, talvez. Sim. Aí vem o último, né? Deus existe? Ele fala, sim. Aí o discípulo tá com ele e fala, não, peraí, né? Ele não existe, ele talvez exista ou ele existe de fato? E o Buda fala, não. Ele tem a resposta conforme cada um. Cada um vai encontrar Deus dentro de si. Um pela negação, o outro pela dúvida e o outro pela afirmação, né? Então é isso, né? Cada um tem um caminho. Isso é muito bonito, né? Essa resposta aqui também é perfeita. Porque ela diz assim, a esse sinal reconheceis que uma doutrina é boa, já que toda doutrina que semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. Perfeito. Vê que coisa linda? Agora, eu queria mostrar para vocês, né? Na época que eu preparei esses slides, tinha saído no Los Angeles Times o seguinte: famílias sem religião estão fazendo um trabalho melhor do que as demais. Um fenômeno moderno são as famílias seculares, né? Secular, aquela que não tem religião, em que pai e mãe não se identificam com religiões nem crenças. Nos Estados Unidos, eles são chamados de knowns, né? De negação, de knowns, porque afirmam não acreditar em nada em particular. Lá, esse fenômeno está dando origem a outro, das crianças que crescem sem Deus. Não esqueçam que os Estados Unidos são um país evangélico por excelência, né? Eles têm uma maioria evangélica, que chega quase a 90%. O número delas tem crescido cerca de 4% nos anos 50, a 11% após os anos 70, né? Segundo o estudo de 2012. E continuando, o professor de Gerontologia e Sociologia, Verne Bergstrom, supervisionou o Longitudinal Study of Generations,
o estudo longitudinal de gerações, durante 40 anos. Foi o maior estudo sobre religião e vida familiar feita lá nos Estados Unidos. E ele chegou à seguinte conclusão, que os pais não religiosos eram mais coerentes e envolvidos em seus princípios éticos do que alguns dos pais religiosos. A maioria parecia viver vidas plenas, caracterizadas por uma direção moral e um sentido que a vida possui, de que a vida possui um propósito. As famílias seculares têm seus próprios valores morais e preceitos éticos, entre eles a solução racional de conflitos, a autonomia pessoal, o livre pensamento, a rejeição de punições corporais, um espírito de questionar tudo. Na realidade, eles usam a regra de ouro, que deveria ser a regra do Evangelho, tratar o outro como gostaríamos que fôssemos tratados. Eu posso dar um testemunho pessoal, e eu sempre dou esse testemunho pessoal. Eu tenho um filho, meu filho do meio, meu filho Roberto, é ateu. Ele cresceu espírita, nasceu espírita, cresceu espírita e optou por ser ateu. E tem muita gente que acha isso uma vergonha, mas você, presidente de casa espírita, tem um filho ateu? E esse filho ateu é um filho extremamente bondoso. Esse filho ateu, ele fala assim, mãe, eu não acredito num Deus que vai fazer alguma coisa por você, então quem tem que fazer por você sou eu. Quem tem que fazer pelo outro sou eu, porque eu não acredito que nenhuma entidade vai fazer. Então sou eu que tenho de agir, sou eu que sou responsável. E é uma pessoa de comportamento exemplar, é ateu. É ateu por escolha própria. Então, gente, nem sempre... isso eu falo com a maior tranquilidade. E aí vem o preconceito, porque eu sinto os olhares quando eu menciono isso das pessoas. Nossa, mas o que aconteceu para ele, assim, como se tivesse tido assim, uma coisa horrível para ele se tornar ateu? Não. Ele chegou à sua conclusão e se tornou ateu. É o seu modo de vida. É a sua consciência. É inquestionável. Mas é um homem de bem. É um homem de bem. E eu respeito muito por isso. Ele é tão do bem que eu acabei de falar com ele. Ele está com Covid também, está no Rio. Eu acabei de falar com ele. Falei, fica com Deus. Você também, mãe. Ele não acredita em Deus. Mas ele não questiona quando eu falo. Porque ele sabe que eu falo isso habitualmente. Ele respeita o que eu acredito. Ah, Deus te cuide, meu filho. Fica com Deus. Você também, mãe. Então, ele faz igualzinho o Buda da história do Guilherme. Se eu acredito, ele deseja que eu fique com Deus. Mas ele não acredita. Né? É isso mesmo, Conceição. É respeito. Respeito de ambas as partes. Né? Guilherminho? É que você falou do seu filho, eu tenho fui meu professor de filosofia do colégio, e hoje ele é um grande amigo. Filósofo, né? Curiosamente, ele é filósofo. Pois é, e aí o professor de filosofia do colégio, que hoje tornou um grande amigo, e ele é ateu. E assim, as atitudes dele são muito cristãs, né? A gente fala, são extremamente éticas, é uma pessoa assim, maravilhosa, assim. Ele é um homem de bem. A gente até brinca que ele tem 1,50 m de altura, eu falo assim, não é nem um homem de bem, você é um menino de bem. Aí, mas ele, assim, uma pessoa extraordinária, e você falou isso, eu lembrei muito, porque, assim, a gente sempre conversava um pouco, né, quando terminava, assim, a aula, e aí um dia a gente indo embora, eu falei assim, Jesus te acompanhe. Aí, falei besteira, né, aí eu falei, desculpa, falei besteira, ele, não, amém, você também. Eu falei, poxa, mas não te incomoda eu falar isso? Ele falou, não, eu sei que você está desejando o seu melhor, eu te desejo mesmo. Então tá vendo? É isso, Isso, né? É lindo. Olha o que a Lucília colocou. O bem independente de crenças. Né? É isso mesmo. Eu acho que a gente reclama, que a gente sofre muito preconceito como espíritas, mas os ateus sofrem muito mais preconceito do que nós. Com certeza sofrem. Né? Olha, Chico
falou praticamente o mesmo que Kardec e o Espírito da Verdade falam naquela questão. Não importa qual a sua religião, o que importa é se ela transforma você em um ser humano melhor. É isso o mais importante. Com certeza. Não importa se você tem ou não tem uma religião, mas se ela te transforma, isso é muito bom, muito perfeito. Guilherminho? É isso mesmo, a Nadege tinha até comentado, a Dalai Lama também, né, diz que a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor, né? Exatamente. Gente, aconteceu isso aqui em 2015, invadiram... isso aqui tirei exatamente do modo como saiu no jornal. Invadiram uma sinagoga, mataram muita gente, destruíram a sinagoga. Os muçulmanos fizeram um cordão em volta da sinagoga para proteger os irmãos. Gente, são inimigos ferrenhos, muçulmanos e judeus. E os muçulmanos fizeram um cordão em volta da sinagoga. Eu fico pensando, se fosse aqui no Brasil invadisse um terreiro, provavelmente, talvez, um irmão de outra crença ia falar, bem feito, quebra mesmo, né? E ainda falam que é o país pátria do evangelho. É triste isso, mas o brasileiro é muito intolerante. Ele é muito intolerante com a fé que não é sua, né? Olha só, mais de 1.000 muçulmanos formaram um escudo humano em volta de uma sinagoga de Oslo, oferecendo proteção simbólica para a comunidade judaica da cidade, condenando o ataque à sinagoga da vizinha Dinamarca. Na Dinamarca, gente, tinha havido um ataque horrível, né? E todos gritavam não ao antissemitismo e não à islamofobia, porque, gente, muçulmanos sofrem muito preconceito. Muito preconceito. Todo mundo acha que o muçulmano é terrorista, não é bem assim, não. De jeito nenhum. Aliás, o Alcorão é maravilhoso. É maravilhoso. Ah, olha, a Nadege da nossa parte negativa aqui, ó, aconteceu isso na região oeste do Rio de Janeiro há uns anos. Invadiram a casa espírita e destruíram tudo. Muito triste, realmente. Muito triste, né? Mas, diferente, Nadejda, do que aconteceu lá num país civilizado como a Noruega, ninguém fez um cordão de isolamento, né? Protegendo a casa espírita que foi destruída, né? Agora, olha que bonito falou o muçulmano, né? O mulá. A humanidade é uma só, estamos aqui para demonstrar isso, disse Zeshan Abdullah, um dos organizadores da manifestação, né? Que coisa mais linda, que coisa linda. E é isso, gente. Chegamos ao final. Gostaríamos de lembrar aqueles que chegaram agora por último, né? Que, infelizmente, nós ainda vamos nos manter sem o Luzeiros de Portas Abertas, já que tantos de nós testaram positivo para a Covid. Ainda estamos numa pandemia e são coisas passíveis de acontecer, né? Eu espero que tenhamos deixado a nossa mensagem em comemoração ao dia da não à intolerância religiosa. Não esqueçam, sejamos intolerantes com a intolerância. Todos têm direito à sua crença, todos têm direito a encontrar o seu próprio caminho. Eu gosto muito de uma fala do como é que é o nome dele mesmo? Deschap. Guilherminho, ajuda aquele escritor indiano, Deepak Chopra? Isso, Chopra. E ele fala que, para ele, as religiões são como flores e não interessa qual pétala que um besourinho percorra, sempre vai chegar ao miolo da flor,
que é o objetivo. Todos chegaremos ao miolo da flor. Então, todos nós chegaremos lá, né? E é isso. Boa noite a todos. Guilherminho deu seu boa noite também. Isso aí, é só lembrar a todos de que a pandemia não acabou, que vocês continuem se cuidando, que vacinem-se em memória daqueles que não puderam. Então, Exato. vamos fazer a nossa parte, né? Viver é coletivo e que possamos lutar contra essa intolerância dentro da gente, tá bom? Então é isso, um beijo a todos para vocês. você, ó. Coração de Dorameira para você, já. Então, fiquem com Deus e até uma próxima. Beijo a todos, beijo no coração. Até semana que vem. Semana que vem a palestra será com Santana, se ele concordar em fazer live, né? Senão nós substituiremos, mas tomara que ele concorde. E estaremos aqui. Um grande beijo no coração de todos. Beijo, e pensem gente. A respeito da intolerância, por favor. Porque este ano nós teremos muita polarização em termos partidários. Sejamos tolerantes com as escolhas do outro, né? Mesmo que não seja a nossa escolha. Beijo no coração. Beijo, gente. Fiquem com Deus.